Hoje eu vou te contar o que todo CEO precisa saber sobre marketing para que ele deixe de ser um custo e vire um investimento. Vamos começar sendo bem honesto. A maioria das empresas, sim, tem um problema de marketing. Eu sei disso e eu sei que você sabe também. E não é porque o marketing não existe, mas porque do jeito que ele opera, ele não retorna. O marketing vira um custo quando não tem direção, quando acontece aos pedaços, uma ação aqui, outra ali, prioridades que mudam toda semana, equipe sempre reagindo, nunca conduzindo, bastante turnover, ninguém mede direito, ninguém sabe exatamente o que está funcionando e aos poucos o marketing deixa de ser um motor de crescimento e passa a ser visto como uma despesa inevitável. E isso não acontece só em empresa pequena, é muito comum em empresas que já faturam muito bem. Eu já vi muita empresa com anos de história, empresas estruturadas, mas que o marketing não ajuda. Na verdade, muitas vezes ele inclusive atrapalha. O ponto aqui é que marketing só é investimento quando retorna. Você sabe qual que é o ROI? Sabe quanto retornou? E para que o marketing possa retornar, ele precisa funcionar como um sistema. Foi exatamente esse o cenário que eu encontrei em um dos projetos que eu conduzi recentemente. A empresa vendia bem, tinha produto, tinha loja física, tinha um e-commerce, embora o digital naquela época era secundário, era um apoio, mas ele existia. Até existia o marketing ali, mas ele não operava numa lógica de investimento. Não tinha rotina, não tinha metas claras, não tinha integração entre lojas, vendas e comunicação. Era muito esforço e pouco direcionamento. Todo mundo tentando apagar incêndio toda hora, dar conta de tudo e no fim não dava conta de nada. Eles me procuraram e eu já cheguei fazendo uma limpa na empresa. Não no sentido de cortar tudo, mas de organizar, de simplificar, de dar uma direção mais clara para eles. Primeiro, quando eu cheguei lá, a gente entendeu onde a empresa estava de verdade. O primeiro passo de uma boa estratégia é justamente esse, é sempre pelo diagnóstico que a gente começa. Entender o cenário, fazer uma simplificação da realidade. E aí a gente responde algumas perguntas. Quem é o cliente? Como ele compra? O que funciona? O que não funciona? Onde está o desperdício de energia? Foi exatamente isso que eu fiz lá. E um dos maiores desperdícios em marketing é justamente a pulverização. No caso dessa empresa mesmo, a gente percebeu logo no início que eles estavam tentando atacar diversos nichos diferentes, diversos tipos de clientes. E aí isso estava gerando um desgaste, porque eles tentavam fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, e as coisas não se conectavam. Públicos diferentes pedem comunicações diferentes, então eles estavam com muita dificuldade, desperdiçando muitos recursos. Então, a partir disso, a gente começou a planejar para que a gente não precisasse diluir esse esforço, para que a gente pudesse concentrar ele. E aí, a gente entra nessa parte que é a definição de para onde vamos. E aí entra um ponto fundamental para qualquer CEO, que é ter metas claras. Não são metas genéricas, mas são metas que orientam a decisão, que ajudam a escolher o que fazer. No caso daquela empresa, a gente definiu então o foco claro do público que a gente queria direcionar os nossos esforços e entendeu que o que eles precisavam era vendas. Então toda ação de marketing tinha que direcionar para vendas. Então é importante que o CEO ele tenha muita clareza sobre o que analisar. Qual é a métrica que realmente ajuda o negócio a crescer? Se o marketing está contribuindo com ela, é isso que importa. Agora, ficar olhando para métricas de vaidade, isso não vai ajudar em nada. Um outro grande problema é que tem muita ação de marketing que às vezes faz muito barulho, e isso pode ser vendido como algo bom, foi legal. Mas se não gerou venda, se não retornou, não significa nada. A empresa tem que ter muito claro o que está disposta a fazer e tem que dar essa direção. Eu já vi pessoas recomendando ações para empresas que não eram éticas, por exemplo. E aí o CEO e a empresa têm que ter clareza sobre os valores da empresa, até onde eles estão dispostos a ir. O melhor marketing ele é feito no longo prazo e ele não fica fissurado em métricas, em coisinhas pequenas. Tem que ter a visão do todo, tem que pensar para frente, tem que olhar para todo esse sistema. A partir disso, o marketing deixa de ser um conjunto de ideias soltas e passa a operar como uma engrenagem.
No caso dessa empresa, a gente definiu poucos canais prioritários e depois de todo esse planejamento, a gente começou a criar rotinas. Alinhamos as pessoas-chave, fizemos treinamentos com elas para que elas soubessem mais sobre estratégia, soubessem mais sobre como operar de uma forma muito mais direta ao ponto. E aí a gente deu o conhecimento para essas pessoas e depois fez tudo virar rotina, virar processo. A gente usou metodologias ágeis, como o Scrum, por exemplo, que eu falo nesse vídeo aqui. E esses ciclos curtos, como eu comento no outro vídeo, esses ciclos curtos eles ajudam porque a gente consegue ter um feedback maior sobre as ações, sobre o que está acontecendo. E aí nada fica engessado, nada fica teórico demais. É estratégia aplicada na prática. Sempre vai ter gente te oferecendo algo como se fosse a melhor coisa do mundo. O marketing não é uma ciência exata, então pode sim ter alguma variação. Mas será que essa pessoa realmente garante o resultado? Se quem está te oferecendo algo quer que você simplesmente mude tudo, desconfie. O que você precisa fazer é selecionar o que faz sentido e ser constante nessa estratégia. Nesse projeto que eu estava comentando, por exemplo, eu ajudei a empresa a ter mais estrutura. Eu justamente dei esse treinamento para as pessoas, para que elas pudessem ter o conhecimento, e aí a gente começou a definir esses processos, a gente criou reuniões de alinhamento, então eles faziam um treinamento online super personalizado, aí a gente se reunia em reuniões de consultoria e juntos a gente co-criava metas, escolhia os canais com maior potencial, entendia melhor o comportamento dos clientes, analisava. As decisões elas têm que ser baseadas em dados, no que está acontecendo, e tem que ser muito bem embasadas. Aos poucos, é claro que os resultados eles começaram a aparecer. O e-commerce, que antes ele era secundário, ele passou a ser prioridade, porque ele deu mais escala. Antes, o que era só vendido localmente, conseguiu ser vendido no Brasil inteiro. A gente ganhou muito mais espaço no mercado. O digital deixou de ser um apoio e virou um motor de crescimento. A organização pôde aumentar as vendas, ter mais clareza, mais foco e pouco tempo depois eles até expandiram a loja para outro estado. Não foi mágica, não existe fórmula, existe estrutura, existe processo, existe estratégia. E é isso que todo CEO precisa entender sobre marketing. Marketing não vira investimento porque você gasta mais. Vira investimento quando existe direção, processo, rotina e métrica. Quando o marketing funciona como um sistema, o esforço vira progresso e o progresso vira venda. E esse é o tipo de trabalho que eu faço. Eu ajudo empresas a estruturarem o marketing como um sistema de decisão e resultado, para que ele flua e para que ele deixe de ser custo e passe a ser um investimento. Se você sente que o marketing da sua empresa custa caro e retorna pouco, talvez seja falta de estrutura, e eu posso te apoiar nesse processo. Aqui embaixo no comentário fixado tem um link para o meu site e lá eu conto passo a passo do que a gente pode fazer juntos para que esse marketing seja efetivo, para que ele realmente vire vendas, vire progresso e para que a sua organização prospere.